O Brasil é um país subdesenvolvido de origem desigual e tendências contra as classes mais baixas, vamos dizer assim. Desde os primórdios da história, o Brasil sofre com isso, com todo o poder econômico, com todo o poder judiciário e político, todo o direito de fala, muitas vezes, sendo focados apenas nas elites. Ou seja, porcentagem minúscula da população contém a maioria do poder econômico, político e dentre outros. Um dos maiores problemas que o Brasil sofre ocorre nos tempos modernos, onde países mais subdesenvolvidos como o nosso sofrem com um caso de desigualdade social enorme e muito agravante, que muitas vezes acaba resultando em tentativas na reforma de como trabalhos, empregos e empregados funcionam. Porém, muitas vezes essas tentativas são falhas e com essas tentativas falhas, vamos dizer que a população acaba perdendo um pouco da esperança. O povo brasileiro já não acredita muito numa mudança social, então é muito difícil uma mobilização de votos e, vamos dizer, uma manifestação pelos direitos trabalhistas e pelos direitos econômicos da população. Então, os maiores desafios a respeito disso seriam a história que o nosso país carrega e a falta de interesse, vamos dizer assim, da população, sendo que uma fração muito pequena da muito grande, como eu posso dizer, da muito grande danificada, injustiçada, isso. Uma parcela muito pequena acaba participando em passeatas, essas coisas, através de seus movimentos. É isso. A vida em sociedade não é apenas uma escolha, mas sim uma necessidade. Se alguém, por livre e espontânea vontade, se isolar numa ilha com todos os recursos básicos de sobrevivência, em pouco tempo ela sentiria a falta da companhia e sofreria com o peso da solidão, com a falta de compartilhar ideias com alguém, falta de dar e receber afeto, pois o ser humano é um ser carente. E ele poderia até mesmo enlouquecer. Portanto, as pessoas precisam viver em sociedade para satisfazer suas próprias necessidades. Aristóteles acredita que o ser humano é inclinado naturalmente a viver em sociedade, pois o fato dele tender naturalmente a uma vida coletiva mostra que o homem é um ser carente, carente de alguma coisa que o leve a desejar, carente de alguém que o leve a associar. Essa carência indica a implenitude do ser humano, ou seja, ele só pode se tornar completamente ser humano se ele viver em sociedade. Isso garante a plenitude humana. A vida política garante a plenitude humana. E o homem sempre tende a necessitar de alguém que é necessariamente semelhante e tão imperfeito quanto ele. A desigualdade socioeconômica vivenciada em nossa sociedade gerou uma grande dependência da população mais carente em relação ao sistema de saúde, causando assim um sobrecarregamento nesse sistema, muitas vezes visto como falho ou defeituoso, seja pela falta de médicos ou pela infraestrutura inapropriada para atendimento. Por conseguinte, o SUS, já sobrecarregado anteriormente, foi amplamente afetado pela pandemia, causado pelo fato de que a população mais pobre é a mais afetada em quantidade de infectados, subsequente da falta de informação ou da condição financeira que os impede de realizar a higienização de forma correta. O primeiro caso de Covid-19 no Brasil foi registrado no dia 26 de fevereiro. Desde então, o país sofreu uma radical progressão no número de casos, levando ao decreto de quarentena em todo o território brasileiro. E em algumas cidades, o lockdown, que é um modelo mais rigoroso que aplica um bloqueio total da cidade ou região. A partir de agora, iremos acompanhar a evolução do Covid-19 no Brasil, abordando os casos, mortes e total de recuperados, em um dia de cada mês. Começando por 9 de março, temos 25 casos confirmados, sem registros de mortes e recuperados.
No dia 8 de abril, tínhamos um significativo aumento no número de casos, totalizando mais de 14.691 óbitos. Dia 9 de maio, os dados passam para 155.939 casos e 10.627 mortes. Seguindo para o dia 8 de junho, temos 707.414 confirmados e 37.134 óbitos. No dia 1 de julho, temos os primeiros registros de recuperados da pandemia, somando 826.866, com mais 1,4 milhão de casos e mais de 60 mil mortes. No dia 8 de agosto, o país ultrapassa a marca de 3 milhões de casos, 100 mil mortes e 2 milhões de recuperados. E neste mês de setembro, os dados até dia 7 se caracterizam por 4.147.598 casos, 127.001 mortes e 3.278.918 recuperados.